Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Fiala, eu sou da Rede Fiala, que fica em Araucária, região metropolitana de Curitiba, lá no Paraná. E eu vou passar para vocês um pouco de como que foi a nossa experiência saindo de uma rede bandeirada para uma rede bandeira branca. Essa história começou quando eu estava lá na pista. E aí chegou um cliente um pouco mais velho, assim, um senhor, e ele chegou e falou assim, estava conversando com ele, falou, nossa, eu sempre abasteço com vocês. Falei, pô, muito obrigado, né? Qual posto você abastece? Ele falou, eu abasteço aqui, abasteço em Curitiba, abasteço em várias cidades que a gente não tinha posto. Aí eu falei assim, mas a gente só tem posto aqui? Ele falou, não, é Ipiranga, eu abasteço com a Ipiranga, todo lugar. Aí eu falei, poxa vida, né? A gente trabalha aí todo dia, tá aqui e a marca que é lembrada não é nossa, não é o nosso posto, né? E aquilo começou a me intrigar e começou a vir uma ideia para a gente poder criar uma marca própria. Não necessariamente bandeira branca, mas criar uma identidade visual nossa para que fizesse com que o nosso cliente tivesse uma referência quando ele fosse lá. E aí começou a nossa transição, né? Não necessariamente no primeiro momento para a gente virar bandeira branca, nada, mas a nossa ideia quando a gente criou essa marca era poder passar para os nossos clientes que a gente tinha a mesma credibilidade da companhia. A companhia tem um plano de marketing, um projeto muito grande. E era um desafio muito grande a gente conseguir passar essa mesma credibilidade e qualidade. Então, dentro da nossa marca, as cores, o desenho, o layout, precisava ter um impacto positivo dentro dessa transformação que a gente estava passando. E aos poucos a gente foi fazendo. A gente foi colocando uma faixa, foi colocando o topo de bomba e foi mudando o posto aos poucos. E aí chegou num certo momento que a nossa parceria comercial ficou muito desgastada, né? E a gente começou a pensar em outras formas de conseguir rentabilizar o nosso negócio. Nesse processo de migração da marca, a gente começou a criar as nossas redes sociais. Então, Facebook, Instagram. A gente começou a criar algumas promoções. No começo eram as próprias promoções do plano de marketing da companhia. A nossa rede social, o nosso site. Dentro do nosso site a gente criou uma aba para que a pessoa pudesse fazer um orçamento de troca de óleo. Então ela mandava os dados do veículo dela. No outro dia ela tinha dentro do e-mail dela um orçamento de troca de óleo. Porque a gente identificou que vários clientes nossos, eles não vão passando estabelecimento a estabelecimento para poder fazer essa cotação de preço. Ele está no computador ali, está trabalhando, deu um tempinho, ele já cotava. A gente recebia no começo muito currículo, principalmente quando a gente começou a divulgar o e-mail do posto para receber, e a gente via que esse currículo não tinha uma padronização, não vinha todas as informações que a gente precisava. Então a gente criou dentro do nosso site uma aba de trabalho conosco, para poder obter todas as informações que a gente precisava, que a gente achava que era necessária antes da entrevista. Então a gente já, quando chamava para a entrevista, que muita gente deve passar aqui, às vezes você chama 10, vem 5, você chama 20, vem 5, o pessoal não vem, você acaba perdendo o teu tempo, o tempo das pessoas que estão fazendo a entrevista com você. Então aí a gente conseguiu diminuir esse tempo de contratação e ser muito mais assertivo. E aqui, quando a nossa relação comercial já estava bem desgastada, a gente não estava conseguindo mais criar uma relação que beneficiasse as duas pontas, a gente decidiu migrar para uma bandeira branca. Esse foi um ponto muito importante porque a nossa preocupação, seguindo sempre a mesma linha, qualidade e credibilidade. A gente precisava que o nosso cliente soubesse que a qualidade do nosso produto... A gente começou em Araucária em 86, meu pai começou com a rede de postos em 1986. A gente começou a pensar na nossa marca em 2016 e na metade de 2017, mais ou menos, que a gente decidiu que a gente ia começar a migrar para uma bandeira própria. E nesse ponto a gente começou a questionar e ver qual era a ideia ideal, como que a gente ia fazer para essa imagem passar essa credibilidade e qualidade que a gente queria passar para os nossos clientes. E uns pontos que a gente pensou muito e teve que colocar era que a gente não podia deixar o nosso posto mal iluminado, deixar o nosso posto sujo. A gente sempre precisava ser melhor do que ele era antes.
Eu faço uma relação aqui, quando a gente trocou a marca, que é a mesma coisa que você ter uma namorada por 5 anos, daí você termina com a namorada, dali 2, 3 meses, você arranja outra namorada e leva ela para uma festa de família. Todo mundo vai fazer a comparação da namorada nova para a namorada velha. Isso é fato, isso é fato. Então, a gente pensava, a gente entrava no posto como cliente e olhava para todos os aspectos que ele podia ver, porque a partir do primeiro momento que ele entrasse no posto, ele ia começar o processo de comparação. E a gente não podia ficar para trás em nenhum momento. Então, todo o projeto de iluminação, de faixa, topo de bomba, divulgação, a gente fez um investimento em jornal no primeiro momento para as pessoas que são um pouco mais velhas e que acompanhavam o jornal. O cara tem um jornal bem forte, então, para as pessoas que liam o jornal diariamente, comentando o que a gente estava fazendo, promoções no Facebook, posts patrocinados para poder avisar o pessoal como que ia funcionar esse processo, que a rede era a mesma, que as pessoas que estavam lá eram a mesma, porque o cliente chegava e falava assim, mas mudou? Não é mais o mesmo dono? De quem que vocês vão comprar combustível agora? Como é que vocês vão fazer? Então, esse processo foi muito complicado no começo e a gente foi levando isso da melhor maneira que possível. Quando a gente ia descarregar o caminhão, a gente tirava a foto, mostrava a gente descarregando o caminhão, fazendo análise do combustível, mostrando para o nosso cliente que aquele combustível que estava descarregando lá era da mesma fonte, vinha todo o combustível do mesmo lugar. Quando vinha a fiscalização, a ANP em metro, a gente fazia um post, colocava em metro, aprovado. A gente passou no teste do Inmetro. Então, essas pequenas coisas que a gente foi fazendo foi seguindo a qualidade e a credibilidade do nosso serviço. E aí, chegou um momento ali, logo no começo, que a gente estava nessa transição, e a gente tinha um plano de marketing da companhia que, relativamente, a gente fazia um bom trabalho com ele, sabe? Tinham vários clientes que gostavam, e a gente fazia as promoções. E aí, quando a gente trocou, chegou um gerente para mim e falou assim, Lucas, tem muito cliente reclamando que não pontua mais, não tem mais programa. Que vantagem que ele vai ter abastecendo aqui? E, nessa época, eu já recebi o mailing do Clube Petro e resolvi entrar em contato com o Ricardo para a gente poder implementar. E eu fiquei muito feliz que deu certo essa implantação, porque o plano de fidelidade foi uma novidade muito legal e foi uma vantagem gigantesca para o nosso cliente, porque a gente conseguiu fazer um diferencial muito grande, fazendo com que ele abasteça junto com a gente, porque a gente tinha vários parceiros. Quando a gente tinha o plano da companhia, os parceiros ficavam dispersos no Brasil inteiro. Então, era um site online, eram várias coisas. Quando a gente fez o nosso programa, a gente conseguiu mais. Hoje a gente tem mais de 50 parceiros e todos os parceiros são dentro da cidade. Araucária hoje é uma cidade com 120 mil habitantes, não é uma cidade tão grande. Então, a gente, com 50 parceiros, a maior parte dos serviços que as pessoas que abasteciam que a gente precisavam, ele tinha um lugar que ele tinha o desconto. Então, tinha uma barbearia que tinha 50% de desconto na barbearia. Ele gastava R$30 para fazer o cabelo e a barba, e ele pagava 15, com 50 pontos. 50 pontos seriam 50 litros. Então, com um tanque de combustível, ele economizava R$15. Num restaurante de rodízio, em vez de ele pagar 150, ele pagava 130. E aí a gente conseguiu fazer com que esse cliente, mas por que eu vou pagar mais caro aqui se Curitiba, que é um mercado mais competitivo, está mais barato? E aí a gente explicava, veja bem, aqui você tem essa vantagem. A gente tinha produtos nossos mesmos que a gente fazia o resgate também. E essa parte do Clube Petro ajudou tanto o cliente na fidelização, como o nosso controle mesmo, porque a gente conseguiu padronizar o atendimento. O que era um atendimento padrão para a gente? Era um atendimento cordial, com educação. O nosso frentista tinha que explicar as vantagens que ele tem, as vantagens que o posto pode dar para o nosso cliente, e oferecer produtos e serviços que ajudem o nosso cliente. Não necessariamente, isso é muito importante, eu sempre friso nas reuniões, produtos e serviços que tragam valor. Não é vender um óleo, vender um aditivo, mas é fazer isso e também olhar o pneu, lavar um vidro, que não dá um retorno financeiro num primeiro momento, mas que são tão importantes quanto. E aí, com o sistema de fidelidade, a gente conseguiu padronizar esse atendimento e conseguir ver quais eram os funcionários que estavam pontuando e quais não estavam pontuando os clientes, individualmente. Isso aí ajudou muito. E se ele estava oferecendo produtos e serviços, daí a gente usava a receita que ele tinha de produtos e serviços mesmo. E hoje o nosso cliente consegue avaliar o atendimento do funcionário. Então a gente conseguiu fechar essa conta da padronização, mensurando todos os itens que a gente achava que eram importantes.
né? Hoje o cliente termina de abastecer, vem uma mensagem para ele dizendo para ele avaliar o nosso atendimento. E a gente conseguiu ver que o que a gente já suspeitava, que o funcionário que tem que pontua vários clientes e que tem uma venda razoável, ele tem uma nota de avaliação melhor dentro do nosso sistema. Então, ele ajudou muito a gente e trouxe mais tecnologia para o nosso posto. Esse programa tem um programa de gestão de metas dentro dele também, que eu consigo fazer o controle todo dentro do sistema também. Então, eu consigo controlar a venda de, vamos supor, de combustível aditivada, qual é o ticket médio de cada funcionário que eu tenho dentro do posto, quanto que cada um consegue vender individualmente. Isso ajudou também a gente a ter uma tomada de decisão mais rápida. Como esse programa veio de um revendedor, tem vários gráficos dentro dele que conseguem me ajudar, tipo venda por hora, quantos funcionários venderam tantos litros em cada hora, quais são os momentos mais aperto, quais são os momentos mais folgados do dia. Então, isso ajudou muito a gente nesse processo. Junto com o programa de fidelidade, a gente começou a fazer alguns sorteios, né? Era uma ideia do meu pai, sempre fazia algum sorteio e colocar algum produto ali que fosse muito relevante, né? Que chamasse muita atenção para a gente conseguir trazer vários clientes de fora para dentro do posto. A primeira ideia que a gente teve foi o iPhone. Como funcionava a promoção? A cada 10 pontos, ou seja, 10 litros, o cliente resgatava um cupom dentro do programa de fidelidade, colocava esse cupom dentro da urna, e aí, a partir daí, ele estava concorrendo ao iPhone. Esse sorteio foi um sucesso muito grande, assim, muito maior do que a gente esperava. Os clientes gostavam muito. Dentro do sistema de fidelidade, a gente tem um gráfico que chama cadastro de novos clientes. Então, mês a mês, a gente vê quais eram os novos clientes que a gente conseguiu cadastrar dentro do sistema. Esses novos clientes podem ser tanto os clientes que já eram clientes nossos, mas não eram fidelizados, ou clientes que vieram de outros lugares. E a cada promoção que a gente lançava, o nosso gráfico, que a tendência era sempre ir baixando o número de novos clientes, dado que eles já estavam cadastrados e abastecendo com a gente, a cada nova promoção que a gente lançava, a gente aumentava, a gente trocava a tendência do gráfico, que ele ia caindo, e cada nova promoção, o gráfico subia de volta. Então, ele começava a cair e subia de volta. Então, a gente viu que esses prêmios, esses sorteios, fizeram com que a gente conseguisse trazer novos clientes que não eram nossos, clientes que vinham de fora. E aí, depois da primeira promoção do iPhone, a gente não parou mais. A gente fez a do Cruzeiro, a gente fez uma mini moto elétrica no Dia das Crianças do ano passado, a gente fez o combustível grátis até o fim do ano, que era um tanque de combustível. O sorteio foi em julho. Então, de agosto até dezembro, o cliente ia ter um tanque de combustível grátis até o fim do ano. Essa promoção do combustível grátis, até esse momento, a gente achava que quanto maior o prêmio e quanto mais relevante ele fosse, mais resgates a gente teria. O resgate do iPhone foram 47 mil resgates. O resgate do Cruzeiro foram 52, 53. O da moto também foram 47. E o combustível grátis até o fim do ano bateu 150 mil resgates. Foi aí que a gente viu que o combustível ele tem um apelo muito maior do que os outros prêmios. O combustível pesa no bolso da família, né? Porque o Guilherme mesmo fala que abastecer no posto é sempre uma dor para o nosso consumidor, porque ele não vê o benefício imediato. Ele não está comprando uma roupa que ele vai usar no outro dia para sair para uma festa, para ir para algum lugar. É uma necessidade, ele tem que abastecer o carro. E aquilo pesa muito no orçamento. E a gente viu que o combustível pesa nas campanhas e o cliente dá muito mais valor para o combustível do que para um Cruzeiro ou para um iPhone. Isso foi bem interessante. E aí a gente começou a ver alguns retornos dessa campanha que a gente começou a fazer, né? Agora a gente está no terceiro ano de marca própria e no segundo ano escolhido tem uma pesquisa lá em Araucária que escolhe a melhor rede de postos, os melhores postos. É o segundo ano consecutivo que a gente ganha. Em junho agora a gente foi reconhecido em todos os postos do Clube Petro como o posto com a melhor campanha, a melhor performance do Brasil. E aí a gente consegue seguir sempre um passo à frente da nossa concorrência, né? Trazendo ideias novas, trazendo sorteios novos, trazendo várias ideias para poder estar sempre diferenciando, cada vez mais. Só para finalizar aqui,
nada dessa campanha, desse projeto que a gente fez, teria dado certo se não fosse pela nossa equipe de gerentes e pela nossa equipe da pista. Esse é um ponto mais importante porque não adianta a gente ter o melhor plano, o posto mais bonito, está tudo certo, se o que a gente está pensando que vai ser o melhor para o cliente, a gente não conseguir passar isso para a nossa equipe, porque quem está em contato direto, a gente não consegue estar em 3 postos das 6 da manhã às 10 da noite. Então, se a gente não conseguir passar essa mensagem exatamente como a gente quer que ela seja passada para o nosso cliente, como ele tem que abordar para o nosso funcionário, como que ele tem que abordar o nosso cliente para poder tratar desse assunto, o plano não funciona. Outra coisa também, uma frase que me marcou muito de um livro que o Ricardo indicou para mim, foi que a frase diz assim, antes feito do que perfeito. Então, todo novo catálogo que a gente atualiza, mais ou menos uma vez a cada 1 mês e meio, a gente troca os prêmios do catálogo, vai colocando produtos novos, e eu vou guardando um por um. Então, eu tenho todos os catálogos desde o começo. Nosso primeiro catálogo era pequenininho, tinha poucos prêmios. Hoje eu penso assim, como que esse catálogo, como que a gente começou ele, né? Porque ele é muito feio, muito feio. E aí a gente vê que se a gente não tivesse começado daquele ponto, a gente não teria começado nunca, né? A gente nunca vai começar perfeito. A gente sempre tem que começar em algum ponto. E todo esse processo de mudança fez com que a gente quisesse cada vez mais. Então, hoje, a gente procura cada vez mais atualizações para a gente ir colocando, ideias novas, vai conversando com o pessoal para poder estar sempre atualizando. Então, a mensagem que eu queria passar era essa. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Ricardo, ao Clube Petro, pela oportunidade de estar podendo passar essa mensagem para vocês. Agradecer a todos os colaboradores da Rede Fiala, né, os gerentes e todos os funcionários, pelo sucesso do plano que é hoje. Agradecer ao meu pai e ao meu irmão, porque, como grande parte das famílias aqui, a gente passou por um processo de transição que ainda ocorre, né, e se não fosse a confiança que eles depositam em mim para a gente poder seguir com esses projetos para frente, nada disso teria acontecido, né, se não tivesse pessoas que eu pudesse confiar muito dentro da rede, né, para poder cumprir com todas as obrigações, com certeza a gente não estaria aqui hoje. E a mensagem é essa. Se vocês quiserem... qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai estar aqui, vai estar na Expo Posto também os 3 dias. Você acha as redes sociais do posto na Rede Fiala, tanto no Facebook como no Instagram. Lucas Fiala, a minha rede, se você quiser me adicionar lá também, para a gente poder conversar depois, trocar mais ideia. Eu adoro falar sobre isso, então a gente pode aproveitar bastante. Obrigado.